Vamos trazer o Mário Vitor, que já está aqui nos aguardando nos bastidores. Mário Vitor... Opa, desculpa, vou apertar um botão ao mesmo tempo. Um entrou, outro saiu. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Daphne? Boa noite. Boa noite aos internautas todos que estão nos assistindo, os espectadores da TV Brasil 247. Boa noite, querido. Ô, Daphne, posso só começar rapidinho com o Mário Vitor, só para não deixar passar um tema? Ele é jornalista também, né? Bom, a Daphne também exerce aqui o papel de jornalista, mas eu digo, o Mário frequentou redações aí, principalmente em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também. Hoje morreu o Zé Paulo de Andrade, né, que é um nome do jornalismo de rádio em São Paulo. Quem não é de São Paulo não conhece tanto, mas em São Paulo é uma voz muito marcante, e até o ex-presidente Lula soltou uma nota lamentando muito a morte do Zé Paulo de Andrade, que era um tipo curioso, né, Mário? Era um conservador, um homem muito conservador. Agora, todo mundo que trabalha com ele, que trabalhou com ele, elogia muito, que ele era um sujeito assim, que respeitava muito as equipes e tal. E a última entrevista que ele fez, antes de morrer, foi com o Lula, né, outro dia na Rádio Bandeirantes. Não sei se você o conhecia, se tem alguma referência dele, ou se tem o que falar sobre o Zé Paulo de Andrade. Eu tenho sobre a figura pública dele, sobre a pessoa dele, eu nunca estive com ele. Só o fato, bom, é lamentável a morte de quase todas as pessoas, inclusive a dele, mas só me lembro que ele sempre foi um jornalista muito conservador, muito realmente de direita, né? Um jornalista de direita, e como jornalistas que predominam nos meios de comunicação brasileiros, especialmente nos meios rádio, televisão, e na grande mídia de maneira geral. Então, isso realmente não... A atividade dele, eu acho que merecia ser criticada, merece ser criticado como um balanço, né? O brasileiro não é muito acostumado a fazer esses tipos de balanços negativos na morte de ninguém, não é? Mas eu acho que não há razões para também ficar também eliminando o fato crítico de que ele foi sempre um jornalista muito conservador, muito a favor de teses reacionárias e muito próximo dos patrões, né, dos donos dos veículos de comunicação. Isso, nesse sentido, isso é relevante, porque é uma tendência lamentável da falta de equilíbrio dos meios de comunicação no Brasil, das estrelas do jornalismo brasileiro eletrônico, especialmente rádio e televisão, que são sempre muito prestigiadas, quanto mais direitistas sejam, como é o caso de Alexandre Garcia e outros. E isso causa um desequilíbrio que afasta a independência essencial para que o jornalismo possa exercer seu papel de maneira a servir a quem? Ao público, aos consumidores, que a gente pode falar assim, ao cidadão e ao país. Infelizmente, não há equidistância e pluralidade no grande jornalismo brasileiro, e isso é uma tragédia, isso é um desastre para o Brasil como nação. E mais ainda depois dos tempos de polarização política favorecida pelo advento das redes sociais e por ideologias, digamos assim, muito agressivas que se desenvolveram de maneira estranha, sempre fomentado por grupos de interesse extremamente conservadores e secretos, alguns deles, para promover interesses muito exclusivistas, muito contrários aos interesses, vamos dizer, dos mais pobres, dos mais necessitados, dos cidadãos, um homem, um voto, sabe essa coisa? Uma pessoa, um voto, formas muito tendentes a favorecer a exclusão, não é? E isso, o jornalismo está inserido como parte essencial desse modelo de injustiça para as sociedades. O jornalismo é um fomentador de injustiças quando ele não é equilibrado, sereno, investigativo, favorável à maioria, contra os poderosos e os interesses que se abrigam por trás do próprio jornalismo.
Enfim, acho que eu parti do José Paulo de Andrade para uma análise... Sim, mas a ideia era essa mesmo, era só para dar aqui o start, né, Daphne? E lembrando, antes de passar a palavra para a Daphne, rapidinho, que hoje nós vamos entrevistar, daqui a pouquinho, o Marcelo Feller, que é um advogado, mais um que foi participar lá na CNN daquele grande debate e saiu. A gente vai até pedir para ele esclarecer hoje por que ele saiu, qual foi o impedimento. Foi mais uma vítima daquele Caio Coppola naquele debate. Ninguém aguenta ficar muito tempo naquele programa com o Caio Coppola. Mas daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema ao vivo aqui com o Marcelo Feller, advogado que foi excluído, né, dos quadros ali da CNN, desse programa do grande debate. Tem a ver um pouco com isso que nós estamos falando, né, do equilíbrio ou do desequilíbrio na imprensa, na mídia no Brasil, né, Daphne? Exatamente. O Mário Vitor, eu queria puxar um pouquinho a questão agora para a questão da Venezuela, que eu até perguntei ontem aqui no Boa Noite para a Gleise, e queria falar com você, porque hoje o Lula deu uma declaração muito preocupado, né, com o alinhamento automático, a submissão que o Brasil está mostrando em relação aos Estados Unidos, né? Teve aquele vídeo lá da Flórida em que os militares da Colômbia e do Brasil, né, se apresentam lá para o Trump, e não sei se você viu, mas que foi uma coisa vergonhosa, né, que o militar que está dialogando com o Trump diz que o governo brasileiro e colombiano estão pagando e mandando o representante muito bom, melhor, para estar ali ajudando, e quem está pagando isso é o Brasil. E tem a questão da política nacional de defesa, né, que agora o governo do Jair Bolsonaro não considera mais a América do Sul livre dos conflitos militares, né? A gente sabe muito bem que os Estados Unidos está de olho no petróleo da Venezuela, está ali o tempo todo naquela guerra fria com a Venezuela, e agora essa política de defesa nacional é mudada pelo governo Bolsonaro. Queria que você falasse um pouco da importância, primeiro, da gente ressaltar aqui esse alinhamento a troco de nada com os Estados Unidos, né? E da importância da soberania da Venezuela. Não sei como é que você vê isso, essa questão também, essa política. O Celso Amorim, inclusive, falou que devia ser instaurado o Dia da Vergonha, quando saiu esse vídeo, que foi no dia 10 de julho, né, do alinhamento completo dos Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos, né? Bom, esse vídeo que eu assisti, ele marca um momento, ao mesmo tempo, gravíssimo, de ofensa à autonomia, à soberania do Brasil, um dia, de fato, de vergonha para o Exército e para as Forças Armadas brasileiras como um todo. É quase como uma peça teatral, uma caricatura inacreditável de subserviência dos militares brasileiros e do Estado brasileiro, portanto, a interesses de uma outra nação, sendo pago pelo governo brasileiro, pelo Exército brasileiro, para servir às forças de um outro país que tem ascendência sobre as Forças Armadas brasileiras. Já não bastava tudo que nós temos que aguentar pela incompetência, o genocídio que presenciamos diariamente, com essas mortes todas causadas pelo coronavírus, sem comando da saúde brasileira, por parte de militares que estão, digamos assim, encarregados de combater a pandemia. Agora temos esses outros militares do mesmo Exército brasileiro submetidos a esse vexame, a essa humilhação, esse verdadeiro dia da vergonha. Diante disso, primeiro eles têm que ser responsabilizados. O Exército, o comando do Exército brasileiro tem que ser responsabilizado por essa ilegalidade, esse desrespeito às leis brasileiras e à Constituição. Eles têm que ser imediatamente retirados de lá. Isso tem que ser objeto de uma investigação nacional e internacional. Está se fomentando a guerra, está se contrariando as diretivas que comandam, legais, que comandam o papel das Forças Armadas no Brasil. Esses sujeitos são criminosos, eles estão à margem da lei, são marginais, eles não podem estar lá.
Eles têm que ser imediatamente retirados de lá. É uma ofensa, exatamente, nos leva a pensar qual é a utilidade das Forças Armadas brasileiras. Para que elas servem? A quem elas servem? Será que elas devem continuar existindo depois de mais essa demonstração de desvio de suas funções? Já não bastava o golpe de 64? Já não bastava o compromisso com as violações, graves violações dos direitos humanos? Já não bastava todas as cassações, as punições, as perseguições, os privilégios? Agora temos que presenciar esse tipo de vergonha. Para que servem as Forças Armadas? Eu defendo e acho que deve-se começar imediatamente, e não vai ser possível voltar a um estado normal no Brasil sem que seja questionado o papel das Forças Armadas, sem que talvez elas tenham inclusive, que ser extintas. Eu repito, elas terão que ser, provavelmente, nessa forma que existem, extintas, porque elas são fatores de instabilidade para a democracia brasileira. Elas são fatores de instabilidade e de ameaça à soberania brasileira. Para que servem os militares? Para que servem os militares brasileiros? Para atacar o Brasil e para ameaçar os brasileiros ou para defender o Brasil e defender os brasileiros e a sua democracia? Eles são a favor do povo ou são a favor dos seus privilégios e interesses de outras potências? Eles precisam responder a isso, não só pelas violações que estão cometendo agora, mas por todas as violações que fizeram na história recente do Brasil, não tão antiga, e ao longo da história republicana brasileira. São fatores de golpe, de instabilidade e de ameaça permanente. Para que Forças Armadas nesse tipo? O que é, desde 1942, quando fomos à guerra, até agora, em 1945, voltamos, de lá para cá, só golpes, só desestabilização, só ofensa à nossa dignidade como país, só motivo de vergonha. E mais agora com essa, está na hora de questionar essas Forças Armadas e colocá-las de volta na caserna, onde elas nunca deviam ter saído, e talvez até extingui-las, para que o Brasil possa, enfim, se libertar e caminhar com liberdade, com segurança e com estabilidade. Não há outro papel. Isso será questionado. Fará parte fundamental de uma nova realidade brasileira, porque nós não podemos ficar eternamente submetidos a esse tipo de intervenção absurda, de submissão vergonhosa. Isso é inadmissível. E agora está na hora de enfrentar esse assunto como cidadãos adultos e como país, enfim, maduro para encarar os seus reais problemas. Os militares, eles têm que servir ao país, servir à democracia, servir ao cidadão, e não ameaçá-los permanentemente. A nossa história, como nós estamos vendo. Muitos elogios aqui à fala do Mário Vitor aqui do nosso público, né, Daphne? Hoje é o dia dos desabafos. Aí a Daphne, mais cedo, fez o desabafo, mais do que um desabafo, né? Fez uma crítica forte a esse ministro da Saúde, que além de não fazer nada em relação à pandemia, ainda veio hoje dizer que não sabe o que foi o AI-5, não se lembra, querendo dizer assim, isso é bobagem, AI-5 foi besteira. Então, é um desrespeito, eles estão brincando com fogo, eu acho, Mário Vitor. Eles tiveram uma chance de sair da ditadura sem muita confusão para o lado deles, né? Porque eles arrumaram confusão, morte, tortura com um monte de gente, e agora, realmente, você falou muito bem, eles vão sair dessa muito pior do que saíram da ditadura de 64. Eu tenho a impressão que agora as coisas vão ficar mais expostas, porque nós temos mais condições de falar, de expor, né, em comparação com o que nós tínhamos nos anos 70 e nos anos 80, né, Daphne? Não sei se você tem mais comentários aí da turma, Daphne, para o Mário. Eu tenho alguns aqui, posso ver? Sim. Então, olha aqui, tá? Só porque eu te peguei de surpresa aí, até abri a tela. Demora, congela. Cecília Maria é um superchat, tá, Daphne? Já estou lendo aqui. Falou tudo. Forças Armadas, vergonha do Brasil. Ela escreveu justamente para dizer isso. O Edu Goulart, que você até botou aí na tela agora há pouco, lembrou que as Forças Armadas são uma espécie de guarda pretoriana que defende os interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Aliás, é o tema de um artigo que está na capa também do 247, né, do nosso Jefferson Miola, né, do articulista do 247, comentando. Várias outras pessoas aqui, por exemplo, Neda Mortadi, dizendo que o Pedro Serrano, numa live aqui no 247 com a Daiane,
falou da substituição das Forças Armadas por uma Guarda Nacional de Fronteiras, talvez nessa linha do que o Mário Vitor tem falado. Olha, essa pauta, isso vai entrar em pauta. Vai ser difícil porque eles estão na base do poder mais conservador do Brasil, mas esse tema acho que vai entrar em pauta, viu? Não se pode esquecer que no nazismo e no fascismo, especialmente no nazismo e no Japão, as Forças Armadas foram extintas. Na Alemanha foram extintas, por conta da ameaça que representavam. O exército nazista foi extinto. Eu queria dizer mais uma coisa. Nós comentaristas, muitas vezes, achamos que os militares são um poder que tempera o olavismo no governo e que eles devem parar de fazer política. Eu acho o seguinte, eles já fazem política sempre fizeram política. Nós não temos que ficar mais com ilusões, com idealizações em relação ao papel dos militares. Os militares são políticos, especialmente no Brasil, em todos os países, mas no Brasil são força política, de facções políticas, um partido político e um sindicato politizado, armado, e temos que assumir isso e partir para onde houver, para disputar política lá dentro com eles, porque eles não deixarão de ser politizados, serão politizados sempre. Não é à toa que na China, na Rússia, em Cuba, na Venezuela, em outros países, existem delegados dos partidos dentro das Forças Armadas para controlar a politização das Forças Armadas. Porque, caso contrário, elas são, em qualquer país do mundo, fator de golpe, de ameaças às democracias, é aí que é o ninho dos golpes. Então, em vez de defender, como é que a gente pode falar, idilicamente, umas Forças Armadas, abandonar as ilusões, politizar as Forças Armadas mais ainda, porque elas já estão politizadas, e criar formas de controle político pela política dentro das Forças Armadas, com supervisão, com doutrinação, porque eles fazem doutrinação de todo o tempo todo nos colégios militares, nos manuais, na bibliografia, é o tempo todo política, aquilo é um ninho político. O que eles não são mesmo é defensores da nação, dos interesses nacionais, da nossa soberania econômica. É isso que eles não são. Dizem que são, mas o que são outra coisa. São fatores, justamente, de sabotagem da nossa tão necessária independência e autonomia e soberania econômica. E sem contar, né, que não só essa questão da política, que é muito grave, né, dos militares participarem o tempo todo da política, inclusive com o Twitter aí ameaçando também, né, dentre outras coisas, mas também a questão da própria Venezuela, né, Mário Vitor, porque se a gente acha que não tem problema nenhum invadir a Venezuela, né, que a gente não tem que se meter nisso, né, deixar os Estados Unidos que invadir a Venezuela, tudo bem, mas daqui a pouco eles podem querer invadir a gente também, podem querer invadir outro país da América do Sul, quer dizer, eu acho que a gente tem que o tempo todo aqui defender a autodeterminação dos povos, que é muito importante, né, essa questão. Talvez ainda, junto com a autodeterminação dos povos, temos que defender a paz, concordam? Porque, claro. A autodeterminação dos povos envolve também risco, essa questão envolve risco à vida concreta das pessoas, em geral, de gente pobre e de gente, dos subalternos. Então, enfim, é criminoso tudo isso que está sendo tramado, gravíssimo, uma situação quase, talvez inédita na história toda do Brasil. É isso que nós estamos arriscados a testemunhar. Muito bem, olha, a fala enfática do Mário Vitor, tenho certeza que isso aí vai virar aí aqueles vídeos mais curtos que o pessoal do site faz para destacar as falas. Essa fala há uns 5 minutos atrás do Mário Vitor Santos aqui, muita gente elogiando, uma fala bem interessante, condensou bastante em 1 minuto esse pensamento de uma maneira bastante interessante para a gente. Mário Vitor, obrigado pela participação mais uma vez, a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abração para você. Prazer foi meu, muito obrigado, um abração a todos. Tchau, tchau.